Hoje nós iremos resolver as questões de matemática do último concurso para soldado da PM da Bahia. Foi do ano de 2023. A primeira questão de matemática que tem nessa prova fala assim: um setor administrativo recebeu 150 caixas de equipamentos que serão distribuídas para 3 grupos de funcionários. O primeiro grupo deverá receber 30 caixas a mais do que o segundo grupo e o terceiro grupo a metade do que vai receber o segundo. O número de caixas que serão recebidas pelo primeiro e o terceiro grupo juntos é. Observe, nessa questão, você tem que todo mundo está sendo relacionado com o segundo grupo. Ó. Então, o segundo grupo aparece para falar do primeiro e o segundo grupo também aparece para falar do terceiro. Então, nossa referência aqui é o segundo grupo. Então, eu vou dizer que o segundo grupo ele vai receber um valor X. Aí eu vou olhar o primeiro grupo, que o primeiro grupo vai receber 30 menos, então é x menos 30. E o terceiro grupo vai receber a metade do segundo. Então, o terceiro grupo receberá x sobre 2. Então, nós temos isso aqui. E juntando tudo isso, tem que dar o total de caixas. Qual é o total de caixas? 150 caixas. Fiz uma equação. Tem gente que vai conseguir fazer isso aqui por lógica. Sai. Tentativa ali, alguns números, né, de forma aritmética, sai. Só que por equação, você tem uma ferramenta muito potente que faz com que você chegue muito rápido nesse resultado. Então, se eu somar os 3 grupos, tem que dar 150. Dessa forma, o primeiro é quem? X menos 30, somado com o segundo, que é x, somado com o terceiro, que é x sobre 2. Quando eu somar tudo isso aqui, vai dar 150. Aqui agora é resolver essa equação. Como eu tenho um denominador ali, que é 2, eu posso chegar e já multiplicar toda essa equação por 2 para me ajudar a eliminar esse carinha aqui de baixo. Ó. Só quero tirar ele daí. Mas aí eu tenho que multiplicar todo mundo. Então vai ficar 2 vezes x, que é 2x, 2 vezes menos 30, que é menos 60, mais 2 vezes x, que é 2x. Esse que tem o denominador 2 é só tirar o denominador, então ele continua com quem? Com x. E isso vai ser igual a 2 vezes 150, que é 300. Quem tem letra fica de um lado, quem não tem vai para o outro. Então aqui você pode somar as letras também. Ó. 2x mais 2x, 4x mais x, 5x, que vai ser igual a 300. Vai ser igual a 300 mais 60, né? O 60 vai para o outro lado. Então 5x é igual a 360. Dessa forma, x é 360 dividido por 5, que é igual a 72. Então, esse é o valor que o segundo grupo recebeu. Mas a pergunta é: o número de caixas que serão recebidas, né, pelo primeiro e o terceiro juntos. Então vamos lá. A gente só vai pegar então aqui 150 e tirar o que o segundo recebeu, que foi 72. 150 menos 72, você vai encontrar aqui 78. Então nossa resposta aqui para esta questão é igual a 78. Nosso gabarito aqui é a letra A. Temos aqui mais uma questão. É a segunda questão da prova, né? As questões começaram a partir da questão 11. Aqui a gente tem uma questão que envolve sistemas de equações. Ó. Em um fornecedor de uniformes, 3 camisas e 2 calças custam juntas R$ 455. E um conjunto de calça e camisa do mesmo tipo custa R$ 190. O preço em reais para a compra de 2 camisas e uma calça é... Ele falou pra gente que 3 camisas, então eu vou chamar de 3C, mais 2 calças. A calça eu vou chamar de K, tá bom? Mais 2 calças custam R$ 455. E uma calça e uma camisa do mesmo tipo custa 190. Então, uma camisa mais uma calça custa quem? R$ 190. Aqui você tem um sistema de equações, né? Você tem 2 equações. Pode fazer da forma que você achar melhor. Eu vou pegar aqui a segunda, ó, e vou multiplicar por menos 2. Quando eu multiplicar por menos 2, o que nós vamos ter aqui agora é, ó, que 3 camisas mais 2 calças continuam custando 455. Só que aqui embaixo vai virar menos 2C, menos, né? Menos 2K também, que eu estou multiplicando por menos 2, menos 2K, que vai ser igual a menos 380. Que agora eu vou somar esses caras, ó. Quando eu somar aqui, ó, 3 menos 2 fica C. 2 menos 2 é 0. Isso vai ser igual a 455 menos 380, que vai dar para a gente aqui o valor de 75. Então, isso aqui é o preço de C. Quem é C?
eu disse que C eram as camisas. Então, a gente acabou de descobrir que uma camisa, que é C, custa R$ 75, né? Ele quer a compra de duas camisas e uma calça. Para isso, então, eu tenho que descobrir qual é o preço da calça. Então, para descobrir o preço da calça aqui, ó, eu vou pegar a equação 2 e vou fazer o quê? 75 mais o preço da calça é igual a 190. Logo, a calça é 190 menos 75. Uma calça custa, então, R$ 115. Então, eu já sei que a camisa é 75 e a calça 115. Aqui agora a pergunta dele é duas camisas. Então, é duas camisas mais uma calça. Custa quanto? A camisa eu sei que é 75. Então, é 2 vezes 75 mais 115. Você vai ter aqui 150 mais 115, que vai ser igual a 265. Então, nossa resposta aqui, ó, R$ 265, que é a nossa letra C. Nossa próxima questão é uma questão de PA, né? Uma questão de progressão aritmética, que é uma sequência numérica, que fala assim, ó, a sequência de figuras a seguir é formada com palitos de fósforo, acrescentando sempre um triângulo à figura anterior. O número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a figura 20 é... Vejam só, vamos parar para pensar aqui o seguinte, ó. Quantos palitos eu tenho na primeira? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5. Na segunda eu tenho os mesmos 5 mais 3. Então aqui eu tenho 8. Na terceira figura eu tenho 8 mais 3. Então aqui eu já tenho 11. E você pode observar que esse valor, a partir do segundo aqui, ó, é sempre o anterior somado com um valor constante, que é 3. Aqui também, ó, é o anterior, que é 8, mais 3. O próximo aí vai ser 14, né? Porque vai ser 11 mais 3. Então, nós temos uma progressão aritmética, uma PA, onde a sua razão, que é o valor que vai sendo adicionado, é 3, tá? E o primeiro termo que a gente tem aqui é o 5. Então, nós temos uma PA, onde a razão é 3 e o primeiro termo é 5. Ele quer saber até a figura 20. Quantos palitos serão usados até a figura 20? Essa questão pode levar você a pensar que são os palitos que estão faltando até lá. Mas ela está considerando todos os palitos, a partir da figura 1, tá bom? Então ele quer todos os palitos da 1 até a 20. Aí, se você concorda com a escrita, aí já é outra história. Mas o gabarito dela tá como da figura 1 até a figura 20, tá certo? E aí, deixa aí nos comentários se você concorda com essa escrita, tá? Já vi gente discordando disso aqui. Então, bora. Aqui eu vou usar a lei do termo geral, né? Que é a n é igual ao primeiro termo somado com n menos 1 vezes a razão. Usando aqui a fórmula, né, no termo geral, a gente quer o A20. Então, A20 vai ser igual ao primeiro termo, que é 5, mais esse n, aquele 20 que está lá na frente, né, porque é o 20º termo, menos 1 vezes a razão. A razão é 3, né, aquele valor que vai sendo somado. Então, o nosso 20º termo aqui vai ser igual a 5 mais 20 menos 1 é 19. Então, você tem que fazer primeiro ali 19 vezes 3. 19 vezes 3, você vai ter 57. Então, você tem aqui que o seu 20º termo é 5 mais 57. Então, o 20º termo é igual a 62. Então, nossa 20ª figura aqui terá 62 palitos. Então, nós temos que contar todos os palitos da primeira até ela. Tem gente que não concorda com essa leitura, mas o nosso gabarito é assim, ele está assim, tá? Ele está considerando da primeira figura até a figura 20, e não apenas da figura 4 até a figura 20, que seria o que faltava aqui para completar, tá certo? Então, vamos fazer da forma que o gabarito aqui está sugerindo para a gente a resposta final. Tem gente que não concordou com isso. Em algumas outras situações que eu já trouxe essa questão, as pessoas reclamaram dela por conta disso, né? Porque aqui fala necessários para continuarmos e não o total de palitos desde a primeira figura, né? Então, vamos lá. Aí é uma questão também da interpretação de cada um. Você acha que essa questão aqui é passível seria passível de anulação? Tem gente que sim, tem gente que não. Nosso 20º termo nós já temos, então nós agora queremos somar todos até lá. Então é a soma dos 20 elementos, onde aqui a gente vai usar a fórmula também, né, da soma dos elementos de uma PA, que é Sn igual a A1 mais AN, isso aqui no parêntese, multiplicado pelo número de termos que você está somando, dividido por quem? Por 2. Então o que nós temos aqui é o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? É 5. Quem é o último termo que você vai somar? 62.
vezes a quantidade de elementos que está somando, que é quanto? 20, tudo isso dividido por 2. Você pode fazer logo aqui, ó, 20 dividido por 2, que vai ser 10. E fazer ali, ó, 5 mais 62 é igual a 67. Então, sua resposta vai ser 67 vezes 10, que é igual a 670. Então, a soma dos 20 elementos aqui que a questão pede é igual a 670. Se a gente for aqui para o gabarito, nosso gabarito é a letra D, tá certo? Temos aqui agora uma questão de análise combinatória, né? Que fala assim: placas para identificação de veículos deverão conter 4 letras distintas. Se escolhermos as letras X, Y, Z e W, o número de placas distintas que poderão ser produzidas é. É uma questão até simples, ó, porque você só tem 4 posições, posição 1, 2, 3 e 4, para 4 letras. Então, você não pode repetir, porque ele fala que essas letras, essas 4 letras serão distintas, então você não pode repetir nenhuma delas. Então vamos pensar. Para a primeira placa, quantas opções você tem? Você pode escolher qualquer uma delas. Então, para a primeira placa, você tem 4 opções. Só que se você já escolheu uma para a primeira, para a segunda posição, quantas opções você vai ter? 3. Se você já escolheu 2, para a terceira posição, você vai ter quantas? 2. E para a última posição, quantas você vai ter à sua disposição? Apenas uma. Então, isso aqui é uma permutação, né, de 4 elementos, onde eles podem trocar de lugar. É só multiplicar isso aqui. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, vezes 1 é 24, e está feito. Então, só tem 4 posições para 4 elementos que não podem se repetir. É a mesma coisa de você pegar essas placas como se fosse carta de baralho e ficar embaralhando ela, permutando ali elas, né, trocando de posição. Permutação simples aqui. Então, nossa resposta, gabarito, letra B. Aqui agora nós temos a questão 15, que é a questão que fala sobre a soma das raízes da equação. Aqui já está até bem mais tranquilo, porque ele deu todos os fatores separados, ó. Que aqui é todo mundo se multiplicando, ó. X vezes x menos 1, vezes x mais 3, vezes x ao quadrado mais 16. Isso aqui é um produto. Você parte dessa ideia. Se é um produto, para que isso resulte em zero, ou esse é zero, ou esse é zero, ou esse é zero, ou esse é zero. Então, para que isso aí resulte em zero, basta que um dos fatores seja zero. Se um dos fatores for zero, ela vai ser zero. Então, é uma raiz da equação, né? Então, a primeira coisa a se olhar é esse aqui. Então, essa é a nossa primeira raiz. Se esse cara for zero, zera tudo. Então, nossa primeira raiz é zero. Então, aqui nós já descobrimos a primeira raiz. Para a segunda raiz, esse aqui agora tem que ser zero. Qual é o número que eu coloco aqui que faz dar zero? É 1, porque 1 menos 1, zero. Mas você pode resolver a equação, ó. Você vai fazer x menos 1 igual a zero. Logo, x é igual a quem? A 1. Então, aqui nós já temos uma raiz, aqui nós já temos a segunda raiz. Vou chamar de x duas linhas. A mesma coisa vale para esse aqui agora, ó. Esse cara tem que dar zero. É menos 3, né? Mas se você quiser fazer a conta, você vai fazer o quê? X mais 3, que é igual a zero. Então, qual é o número que faz isso ser zero? Menos 3. Então, aqui nós já temos a nossa terceira raiz. E para finalizar, nós precisamos descobrir quais são os números que fazem esse cara aqui dar zero. Por que eu falei quais são? Porque aqui já é uma equação de segundo grau. As raízes são duas. Então, você vai parar para pensar quais são os números que se você levar ao quadrado vai fazer isso aqui dar negativo. Então, vamos pensar? Olha só. Já começa que x quadrado mais 16 para dar zero. Se o 16 ali é positivo, esse x quadrado tem que dar negativo. Então, não é número real. Não existe número real que vai fazer isso aqui acontecer. Mas vamos descobrir as raízes, né? Ele não falou em qual conjunto está. Pode estar no conjunto dos complexos. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 16. Então, eu vou falar que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Aí você para e pensa, pô, raiz quadrada de número negativo, não pode. Não pode se for o conjunto dos reais, mas aqui a gente pode estar trabalhando nos complexos, até porque ele não travou nada aqui. Pode ser número complexo. Então, vamos fazer assim, ó. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de... Se ali é menos 16, eu posso dizer que é 16 que multiplica menos 1, certo? Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16 que multiplica a raiz de menos 1. Raiz de 16 é fácil. Quem é a raiz de 16? É 4. Então, é mais ou menos 4. Só que lá em número complexo, quando a gente começa a trabalhar, esse carinha tem um nome bem interessante. Ele é chamado de i. É a unidade imaginária. Então, a nossa resposta aqui, ó, é mais ou menos 4i. Então, nossas outras duas raízes são uma
é 4i, e a outra, né, que aqui é a quarta raiz, né, vou chamar de x4, que eu botei ali os tracinhos, não tem nada não, você está me entendendo. E x5, são 5 raízes, tá vendo? Porque você tem 3 graus aqui, mais 2 aqui, 5 raízes. E menos 4i. Só que ele quer a soma. Ele quer a soma desses valores todos aqui, ó. É 0, mais 1, menos 3, mais 4i, menos 4i. Só que quando você soma isso tudo, olha como vai ficar. 0 mais 1 menos 3 mais 4i menos 4i. 4i menos 4i elimina. Então fica 1 menos 3, que é igual a menos 2. Aí você pega e fala, ah, professor, então não precisava fazer essa última aí. Precisava, né? Porque você não sabia antes de calcular que era 4i menos 4i. A não ser que você já estivesse bem experiente com esse tipo de questão. Aí sim. Aí você já elimina e vai embora. Então nossa resposta aqui é a letra A, menos 2. Valeu? Temos aqui a questão 16, né, que fala assim: uma rampa será construída para acesso ao primeiro andar de uma construção que está a 2,5 metros de altura em relação ao nível do terreno. Decidiu-se que a inclinação da rampa deve ser de 30 graus em relação ao nível do térreo. O comprimento dessa rampa será... Então aqui você já percebe que é uma questão que envolve um triângulo, né, onde você tem uma rampa, que ela vai ser construída aqui, e aqui você tem a altura dela, fechando aqui um triângulo retângulo, né? Onde você sabe que esse ângulo aqui é reto, obviamente, claro, 90 graus. Aqui tem 2,5 metros, e aqui você tem um ângulo de 30 graus, certo? Ele quer o comprimento da rampa aqui, que no caso é a nossa querida hipotenusa, que eu vou chamar de A aqui, né? Então você tem um ângulo, o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Aqui, cateto oposto e hipotenusa é seno. Então você vai trabalhar aqui com o seno de 30 graus, que é igual ao cateto oposto, que é 2,5, dividido pela hipotenusa, que é A. Você vai precisar lembrar do seno de 30 graus, né? Aquela tabelinha, que o seno de 30 graus é 1/2. Então você vai ter que 1/2 é igual a 2,5 sobre A. Multiplica aqui, ó, de forma cruzada. A vai ser igual a 2 vezes 2,5, que é igual a 5 metros. E aqui nossa questão está feita. Nosso gabarito, então, letra E. Temos aqui uma questão que envolve agora a área, né, de um quadrilátero. No caso aqui é um retângulo, esse quadrilátero. Isso garante para a gente que os ângulos aqui são de 90 graus, né? Então 90 graus aqui, 90 graus aqui. Todos são 90 graus, aqui também. 90 graus. Aqui também, né, nesse canto aqui. Se fizer também 90 graus. Então, beleza. Vamos lá. Ele disse que nesse terreno retangular, com 80 metros de comprimento e 60 de largura, então aqui você vai ter 80 metros e aqui você vai ter 60 metros. Foram demarcadas duas áreas triangulares que estão aqui. Uma é de 80 por 20 de altura, o outro de 60 por 20 de altura. E ele quer a área restante, né, em metro quadrado. Então bora saber isso aqui. Vamos descobrir a área desse triângulo aqui primeiro, ó. A área de um triângulo, vou chamar de triângulo 1. Essa área 1 aqui vai ser 80 vezes 20 dividido por 2. Por quê? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E a gente garante que ali é a altura porque é um triângulo retângulo, né? Então essa área 1 vai ser... Posso dividir aqui 80 por 2 ou 20 por 2. Vou dividir o 20 por 2 para ficar 10 aqui. Então é 80 vezes 10, que é 800, está em metro, então 800 metros quadrados. E vou olhar aqui agora esse outro triângulozinho aqui, ó. A área 2, que eu vou chamar, a área 2 vai ser igual. A sua base pode ser 20 ou 60, tanto faz, não vai mudar nada. Vou dizer que é 60, vezes a sua altura, que eu estou dizendo que é 20, que eu estou olhando ele inclinado, né? Olhando ele assim, dividido por 2. Então, o que eu vou ter aqui é 10 também, né? 60 vezes 10, que vai ser 600. Então, a área 2 é igual a 600 metros quadrados. Eu não calculei a área total, né? A área do quadrilátero inteiro. A área inteira ali é quem? 80 vezes 60, porque é base vezes altura. Então, eu vou pegar essa área total e tirar esses dois triângulos aqui que eu calculei, né? Então, vai ser a área 1 e a área 2 que eu vou tirar desse resultado aqui. 8 vezes 6, 48. Aí você pega os dois zeros aqui do lado, então é 4.800. Logo, essa área vermelha aqui, ó, que é o que a gente está querendo descobrir,
vai ser igual a quem? Né? A área vermelha ali, que eu vou chamar de área resultante, vai ser 4.800 menos 800 menos 600, que vai ser a nossa resposta. Então, nossa área resultante vai ser 4.000, né? 4.800 menos 800 é 4.000, menos 600 vai ser 3.400 metros quadrados. Aqui é a nossa resposta. Logo, nosso gabarito é a letra C. Vamos aqui agora para uma questão que envolve volume, tá? O comprimento da aresta de um cubo é igual ao lado do quadrado que é base de uma pirâmide quadrangular. A medida da altura da pirâmide é o dobro do comprimento do lado de sua base. A razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide é... Vamos pensar nisso aqui. Olha só, você tem um cubo. Você tem um cubo e uma pirâmide. O cubo, a base dele já é um quadrado, né? A pirâmide, aí ele disse pra gente o seguinte, ó, que a aresta do cubo, A, tudo aqui é A, né? Porque o cubo tem todas as arestas de mesma medida, então tudo ali é A, é igual ao lado do quadrado que é a base da pirâmide. Então aqui também é A, ó. Aqui é A e aqui também é A. A medida da altura da pirâmide é o dobro da sua base. Então a altura da pirâmide, né, que é daqui. Então a altura da pirâmide, que vai ser essa medida aqui, ó, daqui até aqui, essa medida, claro que aqui forma um ângulo reto, né, porque é a altura. Então aqui é um ângulo de 90 graus. Ele está dizendo que essa altura é 2 vezes a medida da sua base. Se sua base é A, do lado da sua base, né? Então aqui é 2A. Então a altura dessa pirâmide é 2A. Desenhei para a gente ficar mais fácil o nosso entendimento. Aí ele quer a razão entre o volume do cubo e da pirâmide. Quando ele fala volume do cubo primeiro, ele quer o volume do cubo no numerador. E o volume da pirâmide, quando ele fala depois, ele quer o volume da pirâmide no denominador, tá certo? Então é o volume do cubo dividido pelo volume da pirâmide. Então vamos lá. Quem vai ser o volume do cubo? O volume de qualquer cubo é a medida da sua aresta elevada ao cubo. Acabou. E o volume da pirâmide, ele é sempre a área da base, ó, a área da base, vezes a sua altura, dividido por 3, tá? A área da base aqui dessa pirâmide, nesse caso aqui pra gente, é A ao quadrado, porque é um quadrado. Então você vai ter A ao quadrado vezes a sua altura. Quem é a sua altura? 2A. Então é A ao quadrado vezes 2A dividido por 3. Logo, o volume dessa pirâmide, você vai ter 2A ao cubo, porque aqui tem 1. Então A ao quadrado vezes A é A ao cubo dividido por 3. Vamos voltar para cá então, ó. O volume do cubo é A ao cubo. E o volume da pirâmide é 2A ao cubo dividido por 3. Divisão de fração. Conserva a primeira, que é A ao cubo, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 3 sobre 2A ao cubo. Corta A ao cubo com A ao cubo e vai resultar em 3 sobre 2. Então, a razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide é de 3 sobre 2, 3 meios, que é a nossa letra C. Então é isso, pessoal. Essas foram as questões de matemática da prova para soldado da Polícia Militar da Bahia do último concurso. Para questões como essas, para vídeos como esse que envolvam questões de concurso, se inscreve no canal e nos segue nas redes sociais. Tem questões como essas todo dia por aqui. Até a próxima!